Momento de oração. Vamos lá para a oração do dia. Deus nosso companheiro, porque às vezes deixamos o inimigo nos amedrontar. Se tu declaraste que estás conosco como um valente terrível, não devemos temer as investidas infernais, porque contigo, ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Precisamos louvar o teu nome, assim quem nos perseguir tropeçará diante de ti. Os adversários não prevalecerão e serão confundidos. Onde não existe prudência, há confusão perpétua. Pai, bom é te servir e viver ao teu lado. Necessitamos da cautela sempre, porque o inimigo criará situações para tornarmos decisões erradas. Para tomarmos decisões erradas, fale conosco conforme o teu santo livro, que ouçamos somente a tua palavra, que possamos somente ouvir a tua voz. Deus Santo, Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Neste momento de oração, guia, Senhor, os nossos pensamentos. Abra, Senhor, os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. Porque muitas das vezes estamos, meu Deus, prostrados diante de algo, de uma luta, de um problema, de uma dificuldade, de um relatório médico, de um exame que foi feito, de uma luta entre nossos familiares, ou no casamento, na vida sentimental ou afetiva. Tantas vezes, meu Deus, é tão difícil elevar os olhos para o alto. Basta, Senhor, elevar os olhos para o alto sublime trono, que é o trono do Rei da Glória, e fazer uma simples oração. Senhor, não nos deixa confundido, porque o Senhor não é Deus de confusão. Senhor, ouve a nossa oração, a nossa petição. Nós te pedimos neste momento. Tem situações, meu Deus, que o homem não pode fazer. A parte do homem nós temos que fazer, mas a parte do Senhor, só o Senhor pode fazer. Então, meu Deus, a parte que a gente deve fazer é o quê, Senhor? Pedir perdão, né? Se aproximar de Ti, falar com o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve. Estava conversando com uma serva do Senhor esses dias, a semana. Ela estava me relatando que uma parte do salário dela fica tudo no médico, fica nas consultas do consultório médico, nos exames. E é uma parte grande. Então eu estava conversando com ela, explicando para ela, mulher, apresenta a tua causa a Deus, fala com Ele. Quem sabe Ele não vai arrancar esse devorador uma terça parte do seu salário. É um devorador, praticamente todos os meses, entra e devora aquela parte do salário que poderia ser para algo diferente, um passeio, uma viagem, né? Algo melhor em nossas vidas. E ela conversando comigo um dia atrás, ela estava dizendo que Deus enviou um anjo no portão dela, um anjo no portão, um anjo na caminhada, até uma clínica. Ela foi visitar essa clínica e disse que a clínica é uma clínica de outro mundo, muito bem estruturada e tudo grátis. Olha só. E eu falei, mulher, você parou para pensar? Deus ouve a conversa. Quando a gente está conversando com alguém, Ele ouve. E Ele ouviu a nossa conversa, que ela necessitava de médicos diferentes, médicos que não precisassem arrancar um terço do salário dela. E assim o Senhor o conduziu. Amanhã ela está indo, né, se consultar de graça, sem precisar pagar consulta. E feliz, porque sabe que o seu salário deste mês não vai ter uma terça parte arrancada pelo devorador. Por quê? Ela é fiel. Ela diz, eu sou fiel a Deus. Em todos os sentidos, eu procuro ser fiel. Então, se o homem é fiel a Deus, nós temos a fidelidade dele também.
E ela está de posse de vitória, como ela diz, eu estou de posse de vitória porque Deus me conduziu a um consultório muito, muito, muito bom, de primeiro mundo, grátis, com tudo com hora marcada, não tem fila, é das 9 até um certo horário, não tem uma fila da madrugada, porque a gente conhece do estado em que a gente vive, para você conseguir uma ficha para passar no médico, você precisa dormir na fila. Você acha que tem condições de uma pessoa de 80 anos, 75, 90, dormir numa fila para pegar uma ficha para passar no médico? Isso é desumano, vocês não acham? Então, entrando para o assunto da oração, a tua necessidade, apresenta a Deus, conversa com Ele, pede perdão dos pecados. Senhor, perdoa minhas transgressões. Ouve, Senhor, o meu clamor. Ouve, Jesus, a minha necessidade. Inclina a tua face só um pouquinho para este lugar onde me encontro, Senhor. Se é uma dificuldade na família, fale para ele, Senhor, abra os olhos do moço, abra os olhos da moça, como ele fez na parte de Sanaqueribe. O servo chegou, falou, eu não consigo ver vitória nesta peleja, são milhares e milhares de soldados que estão lá fora e nós somos muito pouco. E Sanaqueribe falou para o moço, para ele ficar em paz. Ele voltou para a guarda, a estar olhando aqueles milhares e milhares de soldados que vinham para guerrear. E aí o Sanaqueribe, ele orou, pediu, Deus, abre os olhos do moço. Aí quando ele foi chegando na vigília lá para onde ele tinha que olhar, na sentinela para ver o avanço daquele soldado, quando ele abriu os olhos, tinha milhares e milhares de anjos, de cavaleiros do reino de Deus, para socorrer aquele homem que estava clamando a Deus. Não é diferente nos tempos de hoje, meu irmão. Foi uma simples palavra que ele disse, Senhor, abra os olhos do moço. Na mesma hora, o Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu quantos milhares e milhares de anjos, de cavaleiros de fogo, estavam de volta para guerrear contra aqueles soldados. E eles venceram aquela guerra. Por que venceram aquela guerra? Porque não se prostraram. Eles não se curvaram diante da situação. A situação era caótica, era terrível, era milhares e milhares, muitos soldados. Mas ele não temeu, porque maior é o que está conosco do que o que está atravessado no nosso caminho. O que é que está atravessado no teu caminho, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra nesta manhã, seja livre. Senhor, abra os olhos do moço e da moça que vai ouvir esta mensagem. Mostre para o moço e para a moça o poder e a tua glória sobre toda a face da terra e sobre toda a humanidade. Porque Cristo, meu irmão, ele veio por todos nós. Deus, ele deu seu único filho unigênito por amor de toda a humanidade. Então ele diz, portanto, aquele que se aproximar de mim, eu não dispensarei vazio. Não importa o teu histórico anterior. Não importa o que tu fez lá atrás. Porque ele diz, quando a gente se aproxima e pede perdão, ele diz, no seu passado eu não me lembro mais, eu coloquei no fundo do mar. E o que ele está dizendo? Coloquei no fundo do mar. Porque sabemos que o mar não tem fundo, meu irmão. Não tem fundo. Pega o globo terrestre, aquela bola do globo terrestre, e vê se ali tu encontra alguma divisão entre as águas e a terra. Não existe. Uma parte fica as águas e outra parte fica a terra. E a gente sabe, nós sabemos que a maioria é formado por água. E como é que aquelas águas imensas, ela não engole as terras? Porque há um domínio sobre elas, e esse domínio é Deus, é a ciência. Deus, amigo, é a ciência.
Em tudo que olharmos e vemos algo glorioso, ali está o Criador. E simples assim, meu irmão. A situação que tu se encontra, irmã, mas tu não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Não sei. Mas tem alguém poderoso que sabe ver a angústia. Irmã, mas eu não sirvo a Deus, eu sou dali, eu sou daqui, não importa. Ele diz, a partir do momento que você se apresentar a mim, dobrar o seu joelho, pedir perdão e se apresentar a mim, não importa teu histórico de vida, não importa os teus altares. Aquele momento onde você se curvar, é a partir daquele momento, o teu histórico começa agora. Neste exato momento, quando você se curvar e dizer, Senhor, eis-me aqui, me socorre. Não importa por que terras eu andei, e nem que altares eu andei contemplando. Eu estou aqui diante do Criador. Estou aqui diante do Salvador. Então é neste momento que o Senhor inclina a sua face para a tua situação. Mas é preciso você se inclinar. Para que ele se volte para você, é preciso pedir, meu irmão. Porque o homem ele tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio. Então é preciso o homem se decidir. Deus ele não toma decisões por mim nem por ti, não, irmão. É preciso se decidir pelo Criador. Analisa a capa do vídeo. Essas gravuras que eu coloco nos meus vídeos são da vida, o livro A Vida de Jesus. Cada gravura tem um significado. Olha bem o olhar deste homem na gravura. Significa o quê? Terror, caos. Mas entrando para a história de Raabe, Jericó ia ser destruída, ia ser derrubada. Jericó, as muralhas de Jericó, elas teriam 6 metros de largura e de tamanho cobria a cidade. Não tinha quem rompesse a pé. Não tinha quem rompesse as muralhas de Jericó. Mas tinha uma promessa sobre a casa de Raabe, a prostituta. Ela era prostituta, se deitava com todos os homens daquela época. E quando ela conheceu os homens que serviam ao Deus, ela ficou encantada com o Deus que ela dizia, o Deus sem rosto. Ela ficou encantada com aqueles homens declaravam para aquela mulher. E ele disse, quando os anjos vier, quando as muralhas for derrubadas, vamos deixar esta corda vermelha. Significa que a tua casa é a única que vai ficar de pé. Você e sua família vai ser salvo. O pai de Raabe lutou. Ele não acreditava. Ele lutou para tirar aquela corda. Jogou dentro da carroça de lixo. Foi assim um tormento. Mas Raabe correu, pegou a corda, pendurou. Era por aquela corda que os espias, os hebreus, tinham fugido da casa de Raabe. Ali foi o escape que aqueles 2 homens tiveram, a ajuda daquela prostituta, para escaparem da mão daquele povo. As muralhas de Jericó. Então, quando as muralhas ruíram, cederam, foram tudo ao chão, ficou só a casa de Raabe. E a casa de Raabe era construída na largura do muro de Jericó. Tão extenso que era aquele muro. A largura dele era de 6 metros. E a casinha dela era construída em cima da muralha do muro. Quando o pai de Raabe saiu, que ele viu tudo destruído e só aquela casinha do tamanho de uma caixa de fósforo de pé, ali aquele homem se dobrou. Ele seguiu o povo de Deus. Eles foram salvos e foram servir ao Deus de Israel. Então é esta mensagem que o Senhor quer deixar para mim e para você. Você que ainda não se dobrou, não se curvou diante desse Deus glorioso. Tome uma decisão neste exato momento. Se decida por Ele. Porque a figura, a ilustração do vídeo, da capa do vídeo, é o que nós estamos vivendo lá fora, meu irmão, fora do Brasil. Mas quem nos garante que esse olhar terrível, de estrondo, de perversidade
esse olhar escandaloso não virá ao Brasil. Nós estamos vendo aí, todas as autoridades do Brasil preocupadas com a decisão do presidente dos Estados Unidos. Olha a preocupação das nossas autoridades do Brasil. 50% de taxa, isso é um escândalo. Isso é uma afronta para que o governo nosso se dobre. Mas graças ao nosso bom Deus, nós temos um governo forte, guiado por a mão de Deus. Mas, irmão, o homem não é crente, mas tem autoridade que é guiado pela mão de Deus, mesmo ele não sendo crente, mesmo ele não conhecendo a verdade. Ele é guiado pelas mãos do Criador. E o nosso presidente era instrumento na mão de Deus. Ah, mas tu não sabe, ele já fez A, B. Não importa o que ele fez, como no começo, na metade do vídeo, ele diz, o teu passado, tuas decisões anteriores não conta para mim. O que conta é o momento, a partir de hoje, que eu estou olhando para você. E você tomando novas decisões. Aquele homem é instruído para trabalhar para o pobre e também para o rico. Porque Deus é um Deus justo, ele trabalha para o rico e para o pobre. Agora, deixa que o homem faça a sua parte. O rico, favoreça a classe pobre, ajude os pobres. Isso é decisão do homem. Porque ser rico, meu irmão, não é pecado. Pecado é você usar o dinheiro para humilhar e destruir os filhos de Deus, os pobrezinhos, os humilhar da classe inferior, que são a classe pobre. Se você gostou da mensagem, envie esta mensagem para alguém. Certamente você vai encontrar alguém que está prestes a desistir diante da luta que está passando. Tem pessoas, meu irmão, que está passando algo tão grande, tão terrível, que para ele morrer seria o melhor. Mas, com a sua decisão, levando esta mensagem para alguém, certamente você vai estar ganhando uma alma para o reino de Deus. Amém. Até a próxima.